E a terceira é aqueles que são oprimidos por conta do resultado do poder, né? Daqueles que estão e daqueles que querem entrar, né? O efeito terceiro. E aí o que é que Maquiavel vai dizer diante de toda essa situação? Que o príncipe ele tem que ser muito sábio para tomar suas decisões. Para Maquiavel, o verdadeiro príncipe é aquele que tem a força e sabe como tomar e conservar o poder. Tomar e conservar o poder. E para que isso ocorra, ele não deve jamais se aliar aos poderosos, porque esses poderosos, aqueles que estão próximos, segundo Maquiavel, são aquelas pessoas que articularão mecanismos e meios para fragilizar aquele que está no poder. Então, a quem deve temer o príncipe? Não aqueles que estão fora, mas aqueles que estão próximos a ele, porque é quem está próximo que vislumbra a tomada do poder. E Maquiavel estabelece duas questões extremamente importantes para que o príncipe aplique na sua ação política. A primeira, segundo Maquiavel, a vida política não é para todos. Eu acho isso fantástico, né? Se isso no Brasil acontecesse, né, seria bem interessante. Por isso não basta querer ser político, é necessário ter as características de político, dentre as quais se destacam a virtude e a fortuna. Ao pé da letra, entenderíamos o que? Virtude como qualidade de justiça, de piedade, de bondade, de mansidão. E fortuna, dinheiro. Não. Virtude não são esses adjetivos que aqui citei, de caridade, de bondade, de benevolência. E fortuna também não é dinheiro. Mas o que seria então a virtude para Maquiavel? A virtude assim se refere a Maquiavel à força, à astúcia, à perspicácia, à flexibilidade, à percepção que o príncipe deve ter para compreender toda a movimentação política, socioeconômica do qual o príncipe está alocado. Ele tem que ter a sagacidade de aprender, de entender os movimentos em que a política vai se estruturando. O segundo passo para Maquiavel é a fortuna. Aqui não é dinheiro. Mas a fortuna para Maquiavel consiste nos fatos inevitáveis que a história se encarrega de trazer. Situações que fogem do crivo da sua responsabilidade, do crivo do seu poder. Ou seja, são realidades novas que se apresentam dentro do cotidiano. Então, a fortuna para Maquiavel é uma espécie de sorte. O príncipe deve contar com a sorte, porque por mais que ele seja estratégico, ele tenha planejamentos, propostas, ele deve estar embasado também pela sorte. Nesse ponto temos uma definição inovadora. Segundo Maquiavel, a política, eu adoro esse conceito, a política é a arte de lidar com o destino e com as circunstâncias, sendo que o bom político deve tirar proveito dele quando possível. Quando possível, tirar o bom proveito dele, ou caso contrário, mitigar seus efeitos quando lhe convier, sempre visando a manutenção do poder. Porque Maquiavel diz uma coisa interessante: além de não basta chegar ao poder, tem que permanecer. Ele diz que você, entre ser amado e temido, é melhor que você seja temido do que amado, em algumas circunstâncias. Mas ele diz nunca, nunca o príncipe pode permitir que ele seja odiado. Porque o ato dele ser odiado, na sua tradução, é que levaria esse príncipe a perder a sua popularidade. Um exemplo notório: Dilma Rousseff, quando sofreu impeachment. Se ela tivesse popularidade, será que ela teria perdido, ela teria passado, ela teria sido retirada do poder? Ela sofreria o impeachment? Claro que não. O presidente Lula, com o mensalão, tinha uma série de denúncias extremamente fortes, mas ele não passou pelo impeachment, ele não sofreu impeachment, porque ele gozava de mais de 80% de popularidade. Só estou dando esse exemplo para vocês,
relacionando a Maquiavel, para que a gente entenda que Maquiavel diz: o príncipe, ele jamais deverá se permitir ser odiado pelo povo, porque o ato de ódio desencadeado pelo povo levará ao fim do poder, do governo, né, do príncipe enquanto aquele que está na cátedra das ações políticas. Um outro tema que Maquiavel constitui, além da virtude e da fortuna, é a moral pública e a moral privada. O que Maquiavel fala com isso? Ele diz, a moral privada, que é aquela moral de justiça, de piedade, de mansidão, ela é importante, as pessoas devem ter, agora não queira aplicar isso à moral de Estado. O Estado tem que ser racionalista. O Estado tem que pensar na coletividade. A efeito, a um pé da letra, por exemplo, se a gente tivesse que aplicar uma situação de Maquiavel, quando a gente fala hoje, olha, o Estado deve garantir saúde, educação, blá, 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 etc. Digamos que eu tenho um João que adoeceu e o medicamento dele custa R$1 milhão. Aí você tem uma população, o juiz vai dar uma ordem judicial para que o prefeito compre aquele medicamento de R$1 milhão. O prefeito vai alegando, dizendo, se eu gastar esse R$1 milhão para comprar um medicamento de João, eu tenho 30 mil pessoas em que ficarão sem médico, porque ou eu escolho pagar os médicos, o hospital, ou eu escolho pagar o medicamento de João. Se a gente aplica essa metodologia, essa tese da moral coletiva, da moral individual na moral coletiva, você deveria comprar o medicamento para João e a população, de modo geral, ficar sem o médico no hospital, porque o prefeito não teria dinheiro para pagar os médicos. É só um exemplo. Mas se a gente aplica essa moral coletiva do Estado, Maquiavel diz não. Desculpe, João, foi mal, mas o Estado não tem condição de lidar. Porque entre escolher você e uma população, eu vou preservar a coletividade. É o interesse público. Então vejam que essa moral, aliás, essa concepção política que Maquiavel traz, ela tem como finalidade estabelecer uma ideia, isso a gente está falando no século XV, de um Estado muito mais independente, um Estado desligado. Maquiavel vai de encontro à moralidade da igreja. Ele diz que a igreja deve ir desenvolver um itinerário totalmente diferente do Estado. Daí vem a ideia do termo de laicidade, de lei, de laicização, de tornar o Estado separado da igreja. E claro que a igreja não viu isso com bons olhos naquele contexto. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente trabalha a ideia de Maquiavel. E Maquiavel sofre efeitos extremamente assim, absurdos, né, extremamente incisivos, de uma ideia de que Maquiavel está ligado a um elemento maquiavélico, de algo ruim, de que não presta. Não. Maquiavel traz uma nova propositura para a política de uma forma totalmente independente das estruturas e atribuições da ética, da moralidade religiosa. Ele entende que a religião ela deve caminhar de forma independente, sem interferir diretamente nas ações do Estado. Olha o que acontece no Brasil hoje à luz de Maquiavel. O Estado é laico, mas as ações do Estado são ações religiosas. Sapere aude.